1º de maio, Dia Internacional da Classe Trabalhadora, nasceu no ano de 1889. Foi uma iniciativa da Segunda Internacional Socialista. Esta organização reunia líderes operários de diferentes países com o propósito de unir trabalhadores na luta comum contra a exploração capitalista, pelo direito do trabalho e por uma nova sociedade fundada na solidariedade, na liberdade e na igualdade entre os seres humanos. A data foi escolhida em homenagem à greve deflagrada pelos operários de Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1886. A paralisação se alastrou pelo país e envolveu cerca de 340 mil assalariados. O governo então ordenou à polícia que promovesse um massacre, matando, ferindo e prendendo em massa. 1º de maio é uma batalha memorável da classe trabalhadora. Merece sempre um registro destacado nos anais da história, da humanidade e da memória de todos os povos. É uma reverência à consciência social, à força, à coragem e o heroísmo dos seus líderes, os mártires de Chicago em 1886, que foram condenados e enforcados pelo Estado capitalista selvagem. O 1º de maio é um marco glorioso da luta pela igualdade, da liberdade e da dignidade humana. A principal reivindicação dos grevistas era a diminuição para 8 horas de trabalho. Na época, eles trabalhavam até 17 horas por dia. A jornada extenuante e insalubre despertava a revolta operária, mas o patronato sempre foi radicalmente contra a diminuição da carga horária de trabalho da classe trabalhadora. Os operários americanos não alcançaram seus objetivos logo após a greve, mas a luta deles não foi em vão. Ela abriu caminho para novas batalhas e grandes conquistas. O ideal de 8 horas diárias se tornou uma realidade ao longo do século XX. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919, na sua fundação, já previa 8 horas diárias e 48 horas semanais na jornada de trabalho na indústria. No Brasil, em 1932, foi instituído 8 horas de trabalho. E só então, em 1988, na Constituição, foi limitado em 44 horas a jornada de trabalho semanal. Inicialmente restrito a alguns poucos países, o 1º de maio, aos poucos se consolidou como um dia de luta pela jornada de 8 horas e pela celebração de conquistas sociais alcançadas, com manifestações em todo o mundo. A única exceção são os Estados Unidos, a pátria dos mártires de Chicago, onde as classes dominantes nunca admitiram comemorações nesta data. No Brasil, a data foi comemorada pela primeira vez na cidade paulista de Santos em 1895. E somente em 1925, o 1º de maio foi declarado feriado pelo presidente Arthur Bernardes. As lutas da classe trabalhadora, alavancadas pelo 1º de maio ao longo da história, brotaram conquistas importantes para os trabalhadores do mundo todo, em especial para os trabalhadores brasileiros. E nesse sentido, podemos destacar o descanso semanal remunerado, o 13º, as férias, o salário maternidade, os direitos previdenciários e muitas outras conquistas importantes que vieram a partir da luta do conjunto da classe trabalhadora. A luta de classe deu forma e conteúdo ao direito do trabalho. Por isso, o 1º de maio precisa ser comemorado pelas lutas, pelas conquistas, mas também é um momento para pensarmos nos grandes desafios que no dia a dia ainda fazem parte da vida do conjunto dos trabalhadores do nosso país. Hoje nos dirigimos a Ti para fazer essa reflexão sobre o 1º de maio e dar continuidade a essa tradição de luta e celebração da classe trabalhadora, com a consciência de que agora a gente tem motivo redobrado para lutar, já que o governo do Jair Bolsonaro tem atacado ferozmente o direito do trabalho, que foi construído com muita luta pela classe trabalhadora. Neste 1º de maio, levamos uma mensagem de esperança até você.
Precisamos fortalecer a nossa solidariedade diante da pandemia e da crise econômica. Levantar um brado em defesa da vida, da saúde, da valorização do trabalho, da soberania nacional e da democracia. Fora Bolsonaro!